E acho que Deus foi bondoso conosco, nos dando esse momento com as crianças, que hoje é uma palavra difícil, irmãos. A gente está num texto difícil. Nós estamos no livro do profeta Malaquias e a gente está tentando ouvir o que Deus nos fala a partir dessa porção específica da Escritura. E hoje, irmãos, uma das perguntas que norteia o que a gente tem para conversar a partir da Escritura é: para que serve a igreja, irmãos? Já que nós estamos aqui reunidos, já que nós estamos aqui, que a gente existe uma função para que a gente esteja aqui, existe um objetivo para esse nosso ajuntamento, e talvez a pergunta seja: Deus instituiu a igreja com uma função? E note, isso é fundamental, né? Se nós temos uma função, se nós temos um objetivo, descobrir o que a gente tem que fazer é fundamental para saber se a gente está fazendo ou não aquilo para o qual a gente existe. Pois bem, irmãos, essa pergunta é feita e refeita e debatida há milênios. Há literalmente milênios, as pessoas estão perguntando: para que serve a igreja? Existem várias coisas que uma igreja faz, irmão. E existem várias coisas que uma igreja deve fazer. Uma, contudo, pelo menos na minha leitura, se sobressai, que é o louvor a Deus, irmãos. Uma igreja é um conjunto de pessoas que foram resgatadas por Jesus e elas existem para glorificar, honrar, louvar e exaltar o nome de Deus. Essa é a nossa primeira função, é a coisa mais importante que nós temos a fazer. De tudo que a igreja faz, uma coisa se sobressai, que é o culto. A coisa mais importante para a qual a gente existe é o culto a Deus. É claro, a missão é fundamental também. A gente existe para proclamar o reino e convidar outras pessoas a estarem conosco. Mas tudo começa no culto. É do culto que irradia a nossa energia espiritual para a missão. O culto, então, deve ser reflexo das nossas vidas. Claro, o que eu quero dizer é: o culto não pode não ter lastro material, né? Se ele não tiver, ele é falso. O que eu quero dizer? O culto é mais importante, certo, mas o culto é espelho da sua vida. Não adianta também você viver uma vida completamente desconectada com Jesus e chegar aqui para cultuá-lo. Não, mas uma vida que é espiritualmente responsável, gente que ama o Senhor e vive com Ele na semana, o culto é a celebração disso. Se a gente realmente é crente, o culto é a principal coisa que nós fazemos. E a gente está juntos, louvando, dando glória a Deus, e nesse intento de louvar o Senhor, a gente serve de vitrine para o mundo, né? O que acontece então, irmãos, quando o culto está corrompido? E quando a igreja erra o principal do seu ato? Se o culto está apodrecido, se ele está preenchido de práticas que são impróprias, o que acontece? Foi exatamente isso que se deu com Israel. Malaquias está proferindo uma mensagem, irmãos, que é duríssima. É uma mensagem violenta para o povo. Por quê? Esse povo que existe para dar glória a Deus, existe para celebrar esse Deus, estava vivendo como se o culto não importasse. Como se adorar a Deus fosse uma obrigação. O pastor Alfredo explorou isso nas semanas passadas. O povo chegou ao ponto de dizer assim: meu Deus, que canseira. A gente tem que ir de novo lá no templo, de novo ofertar, de novo fazer sacrifício. O povo estava cansado de cultuar o seu Deus. Eles viviam como se o culto não fosse importante. Como se adorar a Deus fosse mais uma das suas obrigações diárias. Ou seja, não faziam de coração. Tinha virado uma rotina mecânica. Hoje, nesse contexto de reconstrução do culto, a palavra é dirigida especialmente até os sacerdotes. A palavra é para os líderes do povo. A palavra é para os pastores, irmãos. É uma palavra terrível. Uma palavra horrorosa, destruidora. E a gente está em Malaquias capítulo 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo, é nesse texto que a gente vai caminhar hoje. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. E agora, sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome.
Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve em sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Senhor, por favor, estou implorando ao Senhor, Pai, tem misericórdia de nós hoje, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Porque nós temos a consciência de que o que a gente está fazendo aqui é grande demais, Senhor. É revestido de uma solenidade incomparável no mundo, porque a gente está na presença do Deus eterno. Jesus Cristo está no nosso meio. Teu Santo Espírito também está conosco, Pai. Então, por favor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a prestar um culto, Senhor, que a Ti é devido, do jeito que o Senhor requer que a gente faça. Que a nossa vida toda, Senhor, seja orquestrada ao redor de obediência. E que a gente faça as coisas da forma como o Senhor quer que façamos. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Alimenta o teu povo nessa noite, é o que eu te imploro, no nome de Jesus. Amém. A gente tem um texto aqui, meus irmãos, no qual Deus expressamente se dirige aos sacerdotes. Talvez você não tenha uma vivência com o Antigo Testamento tão profunda, mas os sacerdotes são aquela parte específica do povo que tem a tarefa de se interpor entre Deus e os homens. Na Antiga Aliança, quando Deus se relacionava conosco, ainda antes de Jesus ter vindo, essas pessoas tinham a responsabilidade de zelar pelo templo, pelos sacrifícios e pela feitura e manutenção dos sacrifícios e pela instrução do povo. Ou seja, é uma parte do povo responsável, centrada na adoração. E eles conduzem o povo na adoração. Então, quando Deus imagina o seu povo, Ele orquestra para funcionar a partir do trabalho de homens que estão conduzindo o povo na adoração. São separados para guiar todas as circunstâncias do culto. Portanto, o problema se apresenta terrível nesse momento. Por quê? Porque se eles se corrompem, eles corrompem o próprio ato de serviço a Deus. Ou seja, o principal fator da sua existência agora está corrompido e perde o sentido de se haver sacerdotes. Porque Deus deixa de ser adorado tal como ele deve ser sempre adorado. Esse é o problema, irmãos. Essa é a questão que se impõe aqui. O principal problema é revelado, né? Os sacerdotes não estavam se importando com a honra de Deus. É o que o texto diz. Note, meu irmão, minha irmã, de saída, isso é absolutamente fundamental para nós. O centro do culto é a glória de Deus. Nós estamos aqui para honrar e exaltar a santidade de Deus, a essência de Deus. Todo o culto deve orbitar ao redor de Deus, porque tudo e absolutamente tudo é sobre Ele, é para Ele e vem dEle. Quando a gente está aqui junto, a gente canta sobre Ele, a gente lê sobre Ele, as ofertas a gente recolhe para a obra que é dEle, nós oramos a Ele, sempre Ele, o tempo todo sem parar. O culto serve para que juntos a gente proclame o nome de Deus, para que a gente renda glória a Deus, para que a gente louve o seu nome, para que a gente honre o seu nome. O que estava acontecendo com Israel então? Irmãos, o texto diz que os sacerdotes do povo, os líderes, não estavam se importando com a glória de Deus. Eles não estavam mais honrando o nome de Deus. E como é que isso se expressa? Existem pelo menos duas possibilidades. A primeira, como é que eles não honravam o nome de Deus? Talvez eles não estivessem fazendo o que eles deviam fazer. Essa é uma forma. Eles deixavam de fazer os sacrifícios, deixavam de ensinar o povo,
Deixavam de cantar e não celebravam os rituais em adoração. Essa é uma possibilidade, mas não é a mais provável. A partir do texto, o que a gente infere é que eles faziam essas coisas. Só que eles estavam fazendo de qualquer jeito. Fazendo, eles não pensavam em Deus. Fazendo, o coração deles não estava inclinado ao Senhor. De novo, mera repetição, mecânica, fria. Vem para cá, canta as músicas, levanta, repete, fica entediado, doido para acabar, volta para casa. O cerne, irmãos, é quando os sacerdotes se reuniam com o povo, o seu coração, no coração desses homens, não havia uma preocupação com a glória de Deus, com a honra que é reservada ao nome do Senhor. Então, nesse sentido, meus irmãos, o culto era esvaziado de sentido. Restava apenas essas repetições que são vazias. Palavras, músicas e gestos totalmente sem sentido. Por quê? Porque brotam de corações que estão absolutamente desconectados com o Senhor. Para eles, Deus não importava. A glória de Deus, a pessoa de Deus deixou de ocupar o centro. E aí o culto virou qualquer coisa, era tratado de qualquer forma. Só que, irmãos, aparece aqui uma noção que é terrível. E pelo amor de Deus, me ouça. Você precisa saber de uma coisa: o Deus eterno se importa muito com o nome dele. Nosso Deus é um Deus zeloso. Ele é fogo consumidor que não permite que a gente deixe ele de lado. Deus requer adoração, irmãos. E uma adoração que é feita em espírito e em verdade. Deus requer adoradores que estejam aqui, de fato, olhando para Ele, pensando nele, entendendo quem Ele é e dando glória a Ele a partir de quem Ele é. Gente que quando vem aqui deita o coração, que põe o rosto no pó, que é uma linguagem absolutamente frequente na Escritura, e declara: não existe nenhum outro, não há outro nome. Nesse mundo só existe um, o único e verdadeiro Deus de todas as coisas. Gente que adora a Deus de verdade. Gente que se rende a Deus, dando glória ao seu nome e a Ele somente. Esse é seu Deus. E em sendo assim que os sacerdotes viviam, vem a reprovação. E ela vem com fúria. Deus diz, versículo 2 ainda: se os pastores continuassem não ligando para a glória de Deus, o Senhor os amaldiçoaria. É aqui diz o texto. Duas possibilidades de novo. Provavelmente uma mistura das duas. A primeira, no culto, tal qual a gente faz hoje, existiam várias bênçãos proferidas. A gente reserva normalmente para o fim, mas no culto judaico, hebreu, havia várias bênçãos. Provavelmente o que Deus está falando é o seguinte: enquanto vocês estão abençoando o povo, eu estou transformando a bênção de vocês em maldição. Ao invés de vocês abençoarem o povo, dar graças ao povo, presentes, vocês estão proferindo maldições. E uma segunda possibilidade é: Deus está dizendo que ia fazer com o povo exatamente o que ele havia prometido em Deuteronômio capítulo 28. Se vocês não ligarem para mim, eu vou amaldiçoar vocês. Quais são essas maldições? Malditos serão na cidade e no campo. Maldito o fruto do seu ventre. Malditos ao entrar e ao sair. Vocês vão ter fraqueza, febre, inflamação, peste. Ao invés de mandar chuva, eu vou mandar pó e cinza. Vocês vão ser derrotados pelos inimigos de vocês. E por fim, vocês vão ser desterrados. Que é a pior maldição possível para esse povo. Eu vou tirar vocês da terra que eu os dei. Vou levar vocês para longe. Ai, irmãos. Sabe, a gente gosta de suavizar essa mensagem. Porque ela parece dura demais. E ela é dura demais. Parece que a gente tem uma preocupação muito grande de dizer para as pessoas assim: não, Deus não é exatamente desse jeito não, sabe? Não é que ele é assim, irado. Não é que ele tem preocupação com o seu nome. Não é que ele amaldiçoa seu povo. Não é exatamente isso que ele diz. Na verdade, ele está querendo dizer outra coisa. Mas meu irmão, minha irmã, esse é o Deus eterno. É por isso que a gente precisa de Jesus. Porque sem Jesus, você vai estar com os seus atos, o seu desempenho diante dele. Você vai ter que mostrar a sua vida para esse Deus. E dizer: está aqui, eu estou acertando muito. E esperar a sentença dele. Eu quero te lembrar que ele é o eterno, ele é o Deus dos deuses. Nesse texto está dito:
Ele é o Senhor dos exércitos. É aquele que governa sobre todas as coisas e que não existe nenhum poder que possa ir contra ele. Por isso que essa mensagem é terrível, porque ela é para mim e para você. Perceba, essa profecia, esse livro inteiro, não é para os inimigos, irmãos. Às vezes Deus diz, manda uma mensagem para o Egito, manda uma mensagem para Moabe. Esse aqui não, é para o próprio povo de Israel, é para mim e para você. Se nós, o seu povo, não dermos glória ao seu nome, o que resta para a gente é maldição. E a Bíblia diz que a gente se reúne para pior. Eu não sei se você entende essa linguagem, mas o culto, ao invés de ser para nós uma bênção, se transforma para nós morte. Por quê? Porque a gente vem para cá desprezar o nome de Deus, quando a gente vem para cá de qualquer jeito. Aqueles sacerdotes, eles estão corrompendo o culto a Deus, e por isso o texto diz, eu já trouxe maldição a vocês. E aí ele continua com essa linguagem poderosa, né? Lembrem, é o próprio Deus. Reprovarei a sua descendência. Qual é a ideia? Vocês não são sacerdotes? Os filhos de vocês não são sacerdotes também? Eu vou arrancar tudo. A próxima geração não vai ser sacerdote diante de mim. Eles não vão ser aceitos. E aí a gente chega na linguagem mais gráfica e explícita do texto. Deus diz, eu vou passar no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Sabe, irmãos, quando chega nesse ponto, às vezes as pessoas fazem piada, porque parece uma linguagem jocosa, né? Não tem qualquer piada aqui, meus irmãos. O contexto não é cômico. Pelo contrário, Deus está usando esse tipo de linguagem para ser levado absolutamente a sério. Deus não está brincando com você. A gente não está brincando aqui. Isso aqui que a gente faz é absolutamente importante. É a coisa mais importante do mundo. É a sua vida eterna. O destino eterno da sua alma está em questão hoje. Se você ainda não é um adorador de Jesus Cristo com todo o seu coração. É por isso que essa linguagem é tão profunda. A ira de Deus aqui é tamanha que a promessa é o seguinte, ele diz, vocês não são responsáveis por sacrificar os animais, eu vou pegar o esterco desses animais e esfregar na cara de vocês. Deus está dizendo isso. Porque essa é uma linguagem explícita de reprovação total. Note, você entende essa prática higiênica que o povo tinha que ter. O povo não podia tocar nos animais impuros. O povo não podia tocar as impurezas. Deus está dizendo, vocês não querem nem encostar nas impurezas, eu vou esfregar em vocês. É uma forma de falar assim, vocês vão estar absolutamente rejeitados. E eu vou mandar vocês para longe, tal qual a gente mandava para longe também os animais. Rejeitados, expulsos. O extremo da impureza. Tudo isso para quê, irmãos? Qual é o objetivo dessa mensagem? O texto diz, versículo 4. Então, vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A intenção de Deus sempre é restauração, irmãos. Deus está mandando essa mensagem difícil, dura, violenta, para dizer para o povo, volte para mim, consertem o culto, eu quero que vocês vivam, não morram. Eu amo vocês, eu não os odeio, então, por favor, diz Deus, levem a sério o que eu estou dizendo para vocês. É uma linguagem terrível, mas que não leva à destruição, leva à cura. A preocupação de Deus é com a manutenção da sua aliança. É fazer os sacerdotes lembrarem quem eles eram e o que eles deviam fazer. Para isso que vem essa mensagem. E ele diz, ainda no versículo 5, eu quero fazer com vocês uma aliança de vida e paz, onde os sacerdotes, olha o que o texto diz, tremam e temam diante do Senhor. Gente, talvez você não tenha nenhum contato direto com o seminário. Eu fui para lá. Eu estava num ambiente em que se preparam pastores. Eu vivi 4 anos lá dentro. E depois disso tem presbitérios, tem concílios. E eu vi isso acontecendo. Irmãos, eu juro para você, talvez você não consiga perceber, mas vir para cá para mim é um custo enorme. Falar isso para você, para mim, tem um custo enorme. Por quê? Porque eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo desse Deus. Porque eu entendo quem Ele é, e eu entendo quem eu sou, e eu entendo que não é brincadeira. Só que eu vi um sem fim de pessoas, e continuo vendo, que trata Deus como qualquer coisa. Pastores que, no extremo oposto de Levi, que é o que Deus está dizendo, não temem e nem tremem. É gente que vai como vai fazer qualquer outra coisa.
fala de Deus e não leva Deus a sério e não se empenha no seu pastorado, porque a igreja aceita qualquer coisa. A igreja não vai me tirar. O que eu quero dizer para vocês é, a gente está aqui agora, irmãos, num tempo que é santo, no meio de um povo que é santo também, diante de um Deus que é santo, santo, santo. No nosso meio aqui agora, hoje, nesse momento, não existe espaço para nenhum outro nome, nenhum outro louvor, nada além dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas sempre. Então, Deus reafirma, versículo 7, um sacerdote real, alguém que está de acordo com o meu coração, o que ele deve fazer? Guardar o conhecimento, providenciar a instrução. Um sacerdote de verdade, a partir da palavra de Deus, então, é aquele que preserva o conhecimento real de quem Deus é, diz ao povo de fato quem Deus é, sem esconder nada, e instrui o povo a seguir no caminho. E o texto diz, dessa forma, muitos vão ser afastados da iniquidade. Ou seja, um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro líder, concretamente coopera com Deus para afastar o povo dos pecados. E, portanto, tem uma vida melhor, porque estão conectados com o seu Deus. Por quê? Porque o povo ouve, versículo 7, o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, todo pastor é um embaixador. Ele é um representante. E só, o que é um embaixador? Uma pessoa que, em destacando-se do seu país, vai a outro e chegando lá, ele representa esse país. O nosso embaixador no Egito representa o país no Egito. Ou seja, ele não tem uma mensagem. Nenhum pastor tem uma mensagem, irmãos. A mensagem sempre é do Senhor que nos envia. Eu não estou aqui falando para você o que eu acho. Eu não estou aqui falando para você qual é a minha opinião. Eu estou tentando ser fiel e dizer para você a mensagem que veio dele, sem mudar nada, sem colocar nada, sem tirar nada, porque eu sou só um embaixador. E faz isso tremendo e temendo, porque quem proferiu a palavra é o Deus dos Exércitos. E o texto termina com Deus dizendo que os sacerdotes haviam se desviado do caminho, e por isso muitos do povo tropeçaram. E por eles terem feito isso, o que havia ocorrido é que Deus os havia tornado desprezíveis, indignos diante do povo. Por quê? Eram homens injustos e infiéis que não guardaram os caminhos do Senhor e se mostraram parciais na aplicação da lei. Esse é o texto, irmãos, essa é a profecia. E talvez você esteja pensando, o que isso tem a ver comigo, né? Eu não sou pastor, eu não sou líder, então o que tem esse texto com a minha vida hoje? E sabe, irmãos, quando eu falo isso, não é uma peça retórica. Às vezes as pessoas têm essa impressão, mas não é. Eu realmente quero estar errado, irmãos. Eu realmente quero ser uma pessoa que é exagerado demais, que é dura demais. E eu pergunto isso para as pessoas, e eu realmente gostaria que alguém sentasse comigo e me mostrasse que eu estou errado, porque eu queria que as coisas fossem diferentes. Mas eu creio que essa mensagem hoje é para o Brasil tal qual ela foi para Israel quando Malaquias esteve sobre a terra. Eu temo, irmãos, e tremo quando eu penso que hoje existem milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil. Eu não sei se você sabe disso, mas em 2019 haviam 110 mil templos evangélicos no Brasil. Eu vou repetir para você, em 2019 a gente continua crescendo. Há 5 anos atrás existiam 110 mil templos evangélicos no Brasil. Por dia se abrem mais de 20 igrejas no nosso país. E aí, milhões e milhões de pessoas hoje saíram das suas casas e elas foram para um culto. E a minha aflição é porque eu tenho uma suspeição que talvez o Deus eterno se coloque contrário a todas essas reuniões, ou a boa parte delas. Eu não sei se você prestou atenção há 2 semanas atrás, talvez semana passada. O texto de Malaquias diz o seguinte, Deus falando, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei as suas ofertas. Em 1 Coríntios capítulo 11, a gente lê esse texto quase sempre na ceia, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês estão
praticando a ceia de forma tão errada, vocês estão tão longe do que Deus pediu que vocês fizessem, que, diz o texto, nisto agora que prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Deus, em 2 momentos diferentes, a partir da sua Bíblia, disse, era melhor que vocês não me adorassem. Era melhor que fechasse a igreja, porque vocês estão fazendo de um jeito errado. E o meu medo, irmãos, é que a gente esteja fazendo isso errado hoje. Você entende? E eu tenho medo que os nossos irmãos estejam fazendo errado também. Porque, eu repito, a gente não está brincando, isso aqui não é brincadeira, irmãos. A gente não está aqui só se reunindo, se reencontrando, e a gente canta umas músicas e depois vai para casa. Você não veio para cá para ter o coração quentinho. Você não veio para cá só para ter força para seguir a próxima semana. Não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui na presença de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, cantando para Ele, falando dEle, orando para Ele. E isso não pode ser feito de qualquer jeito, irmãos. Porque a pessoa que a gente adora falou e tudo aconteceu. Tudo veio à existência a partir de uma fala. Ele disse, haja luz e houve luz. E todo o resto se deu também. Sabe, irmãos, a gente está aqui, e isso é muito importante para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está aqui hoje, única e exclusivamente para dar glória ao nome de Deus. Isso quer dizer, na prática, e de novo, me desculpe, eu não consigo falar de outra forma. Não importa qual é a sua opinião, não importa qual é a minha opinião, não importa aqui as minhas histórias, sabe? Não adianta eu vir aqui e ficar contando para você como é que foi minha vida, como ela foi, como ela deixou de ser. Eu não estou aqui para dizer para você o que eu penso de política, o que eu deixo de pensar de política. Não é para isso que eu estou aqui. Não é para isso que você está aqui também. A gente está aqui para falar só dele, para ouvir só dele, para dar glória só a ele. É tudo sobre ele, sempre, o tempo todo, eternamente. Mas eu acho que tal qual foi no passado, hoje no Brasil tem inúmeros pastores que estão fazendo a mesma coisa que esses pastores aqui faziam. E ai de mim se eu for um deles, irmãos. Porque pode ser que eu seja. Mas eu tenho visto, e isso me pesa o coração de uma forma terrível, irmãos. Eu tenho visto cultos que não são sobre Deus. Reuniões inteiras com uma multidão em que Deus não aparece. Deus é só uma ponte para que as pessoas façam outras coisas que elas querem fazer. Porque existem práticas que não visam exaltar a Deus. Homens e mulheres que fazem tudo convergir para si mesmos. Que quando sobem no púlpito, eles exaltam a si mesmos, eles louvam a si mesmos. E fazendo isso, eles constroem impérios gigantescos ao redor de si mesmos para glorificar o próprio nome. Gente, mais uma vez, me perdoe, gente que está preocupada com o próprio Instagram, irmãos, com o canal do YouTube. Gente que se preocupa com o número da membresia e se a arrecadação está crescendo. O que eu quero dizer? Gente que vive assim, pastores, e você sabe que existem no Brasil, pastoras, que estão preocupados com qual é o tamanho da igreja que eles têm, quantas visualizações têm, quantos congressos são chamados para pregar, todas essas coisas, necessariamente eles mudam a palavra. Eles têm que mudar. Sabe por quê? Porque a gente nunca foi famoso, irmãos. O povo de Deus nunca cresceu e se tornou a maioria. Porque essa palavra aqui é uma palavra que as pessoas rejeitam, irmãos. Você lembra de Jesus? João capítulo 6, leia hoje esse texto se você quiser. Jesus fala o seguinte, Jesus começa a pregar, ele começa a realizar sinais, e as pessoas começam a vir até ele. E aí o texto diz, Jesus percebeu que o povo estava indo atrás de pão. E aí quando o povo chega e Jesus não dá pão, ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. E aí o povo fica, que história é essa? E aí o povo diz, essa mensagem é dura demais. A gente vai embora. Jesus deixou todo mundo ir embora, irmãos. E quando todo mundo foi embora, ele olhou para os seus discípulos e falou assim, vocês querem ir embora também? Porque o importante é a mensagem. O importante não é a resposta à mensagem. Sabe, irmãos, pastores que precisam fazer a igreja crescer a todo custo, gente que quer ter uma igreja famosa, tem que modificar a mensagem, porque tem que falar o que o povo quer ouvir. Porque senão o povo vai embora. Sabe por quê? Porque o povo sempre foi embora. A semelhança do que disse Paulo no passado, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina.
Pelo contrário, se rodearão de mestres seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à mensagem, entregando-se a fábulas. Existem hoje milhares de igrejas no nosso país e no mundo, né, que não estão preocupadas em cantar louvores a Deus. A última preocupação é engrandecer o nome de Deus. Mas os cultos viram verdadeiros shows, irmãos, show mesmo. Bandas assim, maravilhosamente ensaiadas. Gente que tecnicamente é realmente incrível. E é um espetáculo visual assim, maravilhoso. Mas que não tem absolutamente nada a ver com a centralidade da pessoa de Deus. Sabe, porque eu estou no louvor muito antes de ser pastor. Todas as igrejas que eu passei, eu estava no louvor. E sabe o que acontece? É gente que vem aqui em cima e toca, e quando termina o louvor, desce e fica passeando na igreja, e enquanto o culto a Deus está acontecendo, enquanto o nome de Deus está sendo celebrado, está no corredor assistindo o YouTube para ver se ficou bonito. Preocupado se amanhã as pessoas vão ver e vai achar que a roupa está boa. Ou que naquela hora saiu bonito na filmagem. Gente que está preocupada quando o louvor acaba, o culto acaba, né, no sentido da pregação, vai voltar aqui para cima e aí tem que fazer cara de choro, porque aprendeu o jeito certo de se comportar. Para quê? Para estar no próximo culto de novo. E para ser do louvor. O que eu quero dizer é, irmãos, todos nós que servimos, a gente tem que estar preocupado com a glória de Deus, com a pessoa de Deus, com o nome dele, não é sobre a gente, irmãos. Pastores que sobem no púlpito com as roupas que estão perfeitas, os cabelos assim irrepreensíveis. E aí essas pessoas têm uma retórica super afinada, exemplos herméticos, tudo lindo, mas nenhuma preocupação em dizer para o pecador, você está em pecado, se arrependa. Por quê? Eles não têm nenhum constrangimento de falar de si mesmos. Falar das suas conquistas, falar das suas glórias, dizer todos os seus títulos e concretamente requerer da comunidade adoração. Irmãos, pode parecer que não, mas eu não tenho prazer em falar isso para você. Eu realmente não tenho. Tem muitos outros assuntos que eu gosto de falar. Eu queria estar falando para você sobre futebol. Gosto muito. E a gente vai ficar conversando tranquilo. Eu não quero ficar batendo em você, eu não quero ficar batendo em mim também. Mas sabe, irmãos, me dá um desespero, porque eu tenho muito medo do dia que eu vou encontrar o Senhor. E Ele vai conversar comigo e falar, Rafael, o que foi que você fez com o que eu dei você para fazer? E eu tenho que te dizer, meu irmão, que você não veio aqui para consumir alguma coisa. Isso aqui não é um cinema. Você não está vendo um filme. Isso aqui não é um show, não é um teatro. Porque quando você vai para esses locais, você fica aí sentado e você fica decidindo, eu gostei dessa música, não gostei dessa. Eu gosto desse grupo, não gosto desse. Eu gosto dessa roupa do pastor, não gosto dessa. Eu queria que o carpete fosse outra cor. Isso aqui não é para você ficar brigando porque você queria a luz apagada ou acesa, irmãos. Tudo aqui hoje não é sobre você. É isso que eu estou falando. Você vem aqui para encontrar o Deus eterno com seus irmãos. E aí você louva esse Deus com as músicas que o grupo tocar. É claro, dá para melhorar? Sempre dá, irmãos. A gente pode conversar melhor? Pode, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é, você não pode se comportar aqui como você se comporta no supermercado, no shopping, porque aqui não é um shopping. Você veio aqui para glorificar e exaltar a Deus. Sua mente, seu coração, seus afetos têm que estar sempre direcionados para Ele, porque as coisas aqui não são feitas para te agradar, mas agradar a Ele. E sabe qual é o louvor que Deus aceita? O louvor de um coração sincero, meu irmão. Não precisa estar a banda mais perfeita do mundo aqui em cima, para que o nosso louvor chegue como um aroma agradável ao Senhor. Porque a gente não está aqui para fazer as coisas tecnicamente perfeitas. Então, eu estou dizendo isso tudo porque pastores não podem estar preocupados com essas coisas, irmãos. Os pastores não podem ficar petrificados pensando no que o povo vai querer ouvir. A gente não pode ficar refém da expectativa dessa sociedade de consumo, que vem para cá e dá um like no pastor, outro dá dislike, daqui a um ano a gente vai ver se tem mais like, tem dislike, e a gente troca de pastor ou não troca. Não é assim que funciona na igreja. Não é assim que funciona no reino de Deus. Os pastores não podem ser reféns de gente que está acostumada a ter uma experiência, sabe? Você vem para o culto para ter uma experiência. Experimentar um tipo de show aqui. Pastores têm que entender que eles são voz de Deus,
voz do Altíssimo. E a preocupação dos pastores deve ser exclusivamente a glória do Deus eterno. E sabe o que isso significa muitas vezes? Falar o que as pessoas não querem ouvir. Como essas coisas que eu estou dizendo hoje. Significa que vai ter muitos momentos que você vai dizer coisas que ninguém quer ouvir. Coisas que vão fazer as pessoas irem embora. Abandonar e seguir outros caminhos. Seguir outras igrejas no nosso contexto hoje, né? Outros pastores. Porque isso é evangelho, irmãos. Se você voltar à Escritura e lê-la com cuidado, você vai perceber que tem muitos pastores aprovados por Deus na Escritura que ninguém ouvia. Não eram as pessoas mais queridas. Gente que sofreu resistência, sofreu ataques, gente que foi desprezada. Vem agora à minha mente um texto específico. A gente tem um rei corrupto em Israel. Vários profetas profetizando e dizendo: rei, você vai vencer e tal. O rei do sul pede: não tem mais nenhum para a gente consultar? E chamam o único profeta que falava da parte de Deus. E ele diz: você vai perder. Se você não se arrepender, você vai perder. E aí o rei diz assim: está vendo porque eu não quero ouvir? Porque ele só fala o que é contra mim. Quando é precisamente o contrário, né, irmãos? Gente que se levantava para dizer sem qualquer tipo de tergiversação: assim diz o Senhor. No fim, e a gente está caminhando para o final, o que eu estou querendo dizer, se eu puder sintetizar essa mensagem é: se eu, Rafael, se eu estiver preocupado com o que você pensa de mim, se a minha preocupação for dar a você prazer em estar aqui, no sentido de preencher suas expectativas todas, fazer com que tudo convija para o seu gosto pessoal, se eu quiser fazer com que você me ame e queira ficar na igreja para sempre, necessariamente, irmãos, eu vou trair o Senhor. Não tem outro caminho. Então, eu vou repetir. Eu honestamente estou abrindo meu coração para vocês hoje, certo? Eu realmente quero estar errado. Eu quero mesmo. Eu quero que a minha leitura esteja enganada. Eu quero estar sendo muito duro, muito exagerado, né? Muito desconectado da vida real. O que é que eu quero dizer com isso? Talvez esteja tudo bem. Dessas 110 mil igrejas, 100 mil estão excelentes, os pastores estão ótimos e está tudo dando certo. Pode ser que isso esteja acontecendo. Mas eu tenho uma forte suspeita, irmãos, que Deus não está assinando embaixo do que o grosso da igreja evangélica hoje está dizendo. Não me parece que a maioria dos nossos cultos são centrados no Senhor, em dar glória a Ele, honrar o nome dEle e em fazer com que Ele seja unicamente louvado sempre. E qual que é o problema disso? Se nós, os pastores, e agora eu falo especificamente dessa igreja, certo? Da nossa igreja. Quais são os pastores daqui? Temos eu, reverendo Alfredo, mas tem todos os presbíteros, os que agora estão com mandato e também em disponibilidade. Eles são também pastores do povo, literalmente pastores. Se a gente fizer o que você quer, de novo, se a gente construir a igreja mais confortável em termos humanos para você, pode até ser que você tenha muito prazer em estar aqui. Sabe, eu estava conversando essa semana, que coisa, né? 2 dias atrás eu estava conversando com alguns líderes aqui da igreja. E a gente falando sobre igreja. Meus irmãos, você concorda que se hoje a gente receber 10 milhões de reais de qualquer rico que mandar para a gente, e a gente mudar a igreja aqui, mudar o espaço, adequar e deixar ele opulento, realmente afinado com esse mundo, a gente vai triplicar o tamanho da igreja em um mês? E a gente vai começar a ser uma igreja gigante aqui no bairro que vai atrair todo mundo? Se a gente consegue fabricar uma igreja com dinheiro, irmãos, isso significa que a gente não está vivendo a partir do agir de Deus. Porque se com o dinheiro a gente triplica a igreja, o que atrai as pessoas aqui não é o Senhor eterno, porque Ele está aqui hoje, desse jeito que a gente está falando. Então o que eu quero dizer é, você até pode estar numa igreja que você nunca vai ser confrontado. A palavra sempre vai dar prazer para você, você sempre vai sair do culto empolgado, emocionado, mexido. Mas tal qual foi no passado, isso vai te levar para a morte, meu irmão. Minha irmã, esse é o caminho do Evangelho. Porque pastores que afagam o povo ininterruptamente contribuem para a doença. Porque eu estou tentando ser voz de Deus para você hoje. O que eu estou tentando fazer é ouvir Deus e dizer para você exatamente o que Deus disse. Por quê? Porque Deus diz isso para mim também, meu irmão. Não é só para você. Nunca. Não é só para você. Começa comigo. Deus cobra de mim primeiro. Eu preciso ser alvo dessa palavra também hoje, irmãos.
E hoje, o Senhor lembra a mim que o culto é todo para Ele, sempre. Tudo é sobre Ele, sempre. E sabe, eu quero ser um bom pastor para você, meu irmão, minha irmã, de verdade. Eu quero fazer o meu trabalho bem feito, porque eu quero ouvir dele. Você foi um servo bom e fiel. Mais importante do que você gostar de mim, é eu estar fazendo aquilo que precisa ser feito. E é assim com todos os pastores dessa igreja, todos os pastores do mundo. No fim, a única coisa que resta importante é essa. A glória é do Senhor. Nós vamos passar a gente se acha tão importante, irmãos. A gente tem um olhar tão pequeno do mundo, de nós mesmos e da vida. A gente vai passar, irmãos. Quando a gente passar, o nosso nome vai passar também. E é assim mesmo. A gente passa. Só que Ele não passa nunca. A gente erra, mas Ele não erra nunca. E Ele é sempre a única coisa que importa, a única voz a ser ouvida, o único a ser relembrado. Meu desejo é que a nossa igreja exista só e somente para a glória de Deus. Que todos os nossos cultos sejam somente para exaltar o Senhor. Que toda a voz humana sempre caia por terra. E que todo usurpador desapareça de entre nós, irmãos. Para que no fim de todas as coisas só reste a cruz de Jesus Cristo e o seu sacrifício eterno no nosso meio, irmãos. Que a ressurreição de Jesus seja sempre a nossa luz e que a gente viva sempre para Ele. Vivamos sempre para dizer, a Ele sejam a glória, o domínio, o louvor, a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero te dar um tempo de oração, porque eu quero orar. Se essa palavra não foi para você, rejeite-a, jogue fora. Mas se Deus falou com você, ore, fale com o Senhor, responda a Ele em oração, porque eu creio que o Senhor tem algo a nos dizer nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós elevamos nossas vozes a Ti em oração, te implorando que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que a gente falha em ser a igreja que a gente precisa ser, Senhor. Deus, quando a gente leva o Senhor de qualquer jeito, quando a gente não honra o Teu nome, Senhor, quando a gente trata o Seu nome de maneira vã, por favor, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor. Porque nós não temos noção daquilo que a gente está fazendo, Pai. Imprime nos nossos corações o Teu tamanho, Senhor. Nos ajuda a entender quem o Senhor realmente é. E que a gente responda a isso, Deus, te respeitando em todas as áreas da nossa vida, o tempo todo, Senhor. Por favor, Pai, nos dá uma vida que olha para o Senhor e te percebendo como o Senhor é, que a gente viva para te adorar e te dar glória, Senhor. Nessa igreja aqui, Pai, por favor, faz com que o Teu nome seja o único nome celebrado, honrado e adorado. E que tudo que a gente faça seja para a única honra e glória do Teu nome sempre, Pai. Por favor, tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.